Senhor Misael, vamos lá, seu nome completo, Israel Matos da Silva. sua data de nascimento, 21/7/1984. nome da sua mãe. Mônica Rosa Matos Silva. O senhor nasceu onde? Santa Maria da Vitória, Bahia. Atualmente o senhor mora aqui no DF? O senhor está morando aqui no Distrito Federal ainda? Sim, senhora. Tá. Trabalha? Com o quê? Trabalho de serviços gerais, caseiro. Caseiro. Cuidar de bicho, coisa. Uhum. Tá. E o senhor tem filhos? Não, senhora. Não. Estudou até que série? Eu estudei até, não fui nem a terceira, não. Senhor Misael, em relação aos fatos que são atribuídos ao senhor, o senhor tem direito ao silêncio, não é obrigado a responder nenhuma pergunta, isso não vai lhe prejudicar. No entanto, é também uma ocasião de o senhor se defender, dar a sua versão dos fatos. O senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Não, assim, porque eu quero falar para o seguinte, porque eu... Tá, só um instantinho. Então, o senhor vai falar. Então, vamos por partes. Primeiro fato que é atribuído ao senhor é que no dia 14 de outubro de 2023, o senhor teria tentado matar a vítima Valquíria, que era sua então companheira, causando lesões corporais nela, teria se valido para tanto de um facão. Além disso, o senhor teria ameaçado a vítima Valdir, também com emprego de facão, dizendo que queria matá-lo, sob o argumento de que ele estaria tendo um caso extraconjugal com a Valquíria. Então, essa é a acusação. Eu pergunto se ela é verdadeira. Isso não é verdade. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, esse caso desse barco, nada a ver uma coisa com a outra. Foi o dia sábado, dia 14 de outubro de 2023. E o que ele falou, o que eu estava falando com ele, não foi verdade. Esse dia eu não estava trabalhando, eu fui para de caseiro, porque eu já morava no aluguel, e aí eu remontei de caseiro, eu e o patrão, que podia encontrar comigo lá, para a gente se combinar. Tá, mas peraí, o senhor foi nesse bar à noite, bar da Mona Lisa? É, isso mesmo, eu começando uma de manhã, né? Eu fui fazer caseiro e ela foi em casa. Aí eu demorei lá um pouco, conversando com o patrão, quando eu volto para casa, era mais ou menos 1 hora da tarde. Aí cheguei, ela já falou comigo assim, ó, vai lá no bar da Mona Lisa pegar para mim uma garrafa de cachaça. Ela bebe diariamente, faz todo dia ela bebe. E se machuca só, então beleza. Eu falei, menina, não bebe, porque tá com sol quente, eu não bebe, porque você vai beber mesmo essa hora, eu vou. Ela já ficou já ignorando comigo, vai logo, porque senão eu vou pro bar de volta. Eu já paguei no Pix. Eu falei, beleza, tá bom, você é assim. Fui lá que eu busquei. Aí pediu banana, pediu pinha, cigarro e fumo. Ela também usa fumo, quando não tem cigarro, eu fumo. Eu faço cigarro. Beleza, peguei trouxe, fui almoçar e ela continuou. Bebendo essa cachaça todinha. Quando deu 3 da tarde, as duas amigas dela, que parceiras de cachaça há muitos anos, ligou para ela, dizendo que ela podia roubar mais dela. E, inclusive, chegou imediatamente. Quando chegou, eu falei, você vai de novo para o bar? Eu falei, essa menina já está bêbada. Não, ela está bêbada, mas nós volta logo. E quem pegou, levou para o bar. E eu fiquei em casa. E o Valdir está trabalhando, não está tranquilo, não. Aí, quando foi de tardezinha, o caos da Vera, foi o seguinte, a Vera me ligou, porque eu trabalhava com o Tais, esse rapaz está aqui. Ela falou, ó, o dinheiro seu está aqui no bar, você vem buscar. E o seu serviço. Eu falei, beleza. Aí eu fui no bar buscar o dinheiro, eu passei por lá só para ver como é que estava, ela estava bêbada, querendo cigarro. Aí eu disse, beleza, eu vou lá no bar. Assim que eu peguei o dinheiro, ela já com o cigarro atrás. Aí passei, deixei o cigarro com ela e vim para casa. Eu não saí em momento algum para beber com ela. Esse dia eu não bebi nada, eu não bebo. Eu não bebo, porque inclusive eu tenho problema de gastrite, eu não posso beber. Entendi. Então, já não é verdade. Aí eu estou lá em casa, por volta das 7 horas da noite, conversando com o Valdir. Aí chegou a amiga dela, que queria com ela beber, chegou, me chamou, falou, ó, vai buscar a Valquíria, que a Valquíria está muito bêbada, brigando comigo lá no bar, ela não quis vir comigo e ela não dá conta de vir sozinha. Eu falei, beleza, então o que está acontecendo? Brigando por quê? Ela falou assim, porque disse que você está tendo um caso com o Valdir, ou ela está tendo um caso com o Valdir, desculpa, e isso não era para contar para você, não. Eu falei, menina, a vida sua ia falar isso, que ela me traz, não problema. Eu não tenho nada a ver no ciúme dela. E outra coisa, eu não vi. Eu não posso ver uma pessoa se eu não vi, né? Acontecer. Eu falo o seguinte, você vai comigo, chega lá, você não comenta nada, e também eu vou ver se eu consigo trazer ela para casa. E a gente foi. A primeira coisa que ela chegou, contou para uma filha. Aí eu contei para o seu marido e que você está traindo ele. Mas começou a discussão. Ela levantou da cadeira para tentar bater nela, não conseguiu, com o olho fechado, a Valquíria. Mas aí ela, em seguida, que ela levantou da cadeira, ela caiu. No meio do chão, assim, bem na frente.
Aí eu levantei ela, botei na cadeira, falei, vamos pra casa, você já tá bêbado, eu vi, vamos pra casa. Ela falou, não vou, ninguém faz eu ir embora aqui. Na mesa dela tinha cerveja, tinha pinga. Isso tudo depois de o senhor ter recebido a informação, em teste, de que ela teria um caso extraconjugal com o Valdir. Na hora que a mulher veio para me buscar, ela já disse esse negócio pra mim. Eu falei, Entendi. Aí o senhor calmamente foi até o bar, foi até o bar, buscou ela, estava embriagada, o senhor buscou e levou para casa, é isso? isso aí, mas ela não quis ir. Aí nós botei ela na cadeira e tudo, falei, vamos embora, parece que ela tá muito bêbada. Disse que não ia, beleza. Eu fiquei esperando, porque eu não podia deixar ela lá. E também eu já vi por causa disso, eu fiquei esperando a boa vontade dela ir embora. Aí essa enrola ficou ela só bebendo, bebendo. Daí a pouco, quando ela resolveu vir, já era por volta de 4 horas da noite. E eu tô ali, eu não estava bebendo, não estava só esperando ela. Aí, porque lá todo mundo me conhece, sabe que eu não sou de bagunça, não faço briga, eu sempre trabalho, só trabalhando. Aí, beleza, quando ela resolveu, ela não me chamou. Já levantou, já tonto, assim, eu contando para cair, mas não me chamou bem com ela. E hoje, em seguida, fui ao lado dela, seguro mesmo, com seu braço, né? Fui levar. Quando chegou em casa, assim, lá em casa, é bem pertinho. Acho que dava uns 50 metros. Aí lá tem as que metros no fundo e tem um becozinho que dá acesso para entrar. Um postão pequeno, uma servilhadão de tela, com a tela no favá e um muro na noção. Aí eu falei, ó, porque você me espera aqui do lado, me espera aqui. Aí estou fechando o postão do cadeado, ela não me esperou. Ele foi andando sozinha. Isso que ela botou, tá tudo errado. Nunca ela foi andando sozinha, eu só vi a queda bem no meio do beco. E lá é um piso com tipo, quase tudo arrancado, piso, velho, grosso, né? Aí eu corri para ver se tentava segurar, não conseguia. Aí assim, tá aí, beleza, tive que pegar, levantei. No que eu levantei, ela saiu andando de novo, não me esperou, quando chegou perto de cá, outra queda. Aí foi para o Valdir viu. Quando o Valdir viu, já disse que eu estava vindo nela, disse que eu estava batendo nela, eu falei, não, foi pelo contrário. Eu estou aqui, você está vendo que eu estou são, eu nunca fiz isso com ela, e o que eu estou aqui é ajudando ela a chegar em casa, eu não faço isso com ela. Aí ele começou a me xingar, mas xingou, mas xingou. E me agredindo com palavras, eu disse, não, eu peguei xingando também, né? Eu fui revoltar a mesma palavra para ele. Nunca revoltei a palavra para ele, ele tinha agarrado uma faca para mim. O Valdir. Para a minha direção. Na área de serviço, ficava minhas ferramentas de roça. Todo tipo de ferramenta da roça. Inclusive, o facão estava lá, mas era da roça. Ele acabou de falar da rua inicial, falou que estava show, né? Chuva de terra, coisa que eu estava na roça. Aí precisa postar alguma coisa. Aí, quando ele veio para a minha direção, eu disse, pronto, esse Valdir aqui não vai matar um cara um dia. Ele mesmo contou isso. Não matou, não furou o cara de faca, porque o pessoal me deixou. Então, eu disse, eu que sozinho, inclusive eu fiquei com medo dele. Eu falei, eu sozinho, só eu e ele. A Valkyrie tem que estar para dentro. Não teve foi de arrastar coisa nenhuma. Aí eu disse para ele, o seguinte, eu falei, sem intenção, só peguei o facão para me defender, mas não fiz nada com ele. Aí, como o barraco era bem na frente do meu, só tem um beco no meio, porta, frente e frente. Aí ele entrou para dentro do barraco e me ameaçou. Ele foi quem me ameaçou. Ele falou, peraí que eu vou pegar um negócio para tu. Quando ele falou, foi o que eu fiz. Eu bati na porta. Essa porta está amassada, não foi eu. Eu dei uma panada de facão na porta. Essa porta lá, os barracos, lá, tudo tem as portas amassadas. Estou velhinho alugado lá com o pessoal, inclusive para a mulher solteira. E aí tinha uns namorados, começavam a ver. Quando eu cheguei lá, tem 3 meses que eu morava lá, até a minha porta era amassada. Eu cheguei, eu tive que arrumar a porta todinha para ver se conseguia fechar. Ela pegava no postal. E tudo eu fazia isso, então eu sou pedreiro também. Eu sempre arrumo uma coisa, né? Essa porta que ele está falando, o galpãozinho, era amassada, ela não tinha fechadura, era amarrada dentro de arame, furaram a parede, enfiou na porta e amarrou do lado de fora, para não ficar aberta, toda amassada. Lá ficava ração de cachorro, lá ficava cela de animal, eles criavam os cavalos lá na chácara. Só coisa velha, é mentira, eu não amassei porta, coisa nenhuma. As portas lá sempre tem um assado, toda porta não fechada direito. Então, isso aí é muita mentira, não teve isso. Tá. Senhor Misael, por que o senhor, a quem que o senhor atribui o senhor estar sendo acusado desses fatos? Porque aí, quando os policiais chegaram, eu entrei, ela estava deitada ao lado, assim, eu entrei para dentro, ela deitada ao lado da cama, não deitou na cama. Ela tinha essa mania de beber e chegar e deitar no chão. E eu não podia pegar nos braços, não aguentava, né? Sempre falava para ela deitar, não aceitava, não xingava tudo, já me agrediu. Eu, um dia, inclusive, ela chegou bêbada e eu fui falar com ela, para deitar no chão, para falar com ela. Ela levantou imediatamente, sacou uma faca e passou aqui no pescoço. Tá. Por que naquele dia, quando a polícia chegou, o senhor disse que estava tendo relação sexual com ela? Não tinha. Isso aí não... O senhor não falou? Não falei. Entendi. As testemunhas, no caso, falou compromissadas. Inclusive, eu falou para a senhora aqui o seguinte, que ela estava toda vestida. Como é que eu vou fazer essa relação sexual com uma pessoa bêbada? Quando ela bebia, todo mundo estava direto.
Nós dormimos separado. Entendi. Ela não caminhou, porque ninguém vai entrar a voz dela, ela me xingava, Tá bem, ninguém teve, tá bem. entendeu? O senhor continua com direito ao silêncio, tá? Não é obrigado a responder. Sim, o Ministério Público? Bom dia, seu Ministério de Lei. Jurando. Porque eu quero entender, no meio dessa situação toda, como que ficou arrombada a porta daquele depósito ali? Porque ela já era arrombada, já estava, eu acabei de explicar, ela já estava amarrada, já era a fechadura, porque não tinha fechadura. Tinha lá, mas não tinha chave, acho que lá não existia. Como era um cômodo muito velho para coisa, então tinha. Era lá aberto, do mesmo jeito, toda já amassada. A porta velha que não prestava, já era para ter jogado fora. Mas eles ficavam amarrando ela na parede e tudo. Aí aquele buraco lá do poste, tá, amarra na porta e amarra na parede, sabe? Pode botar correto mesmo, quiser. Então, esse negócio, eu nem cheguei perto dessa porta. Mas como é esse, para me acusar, falar das portas, falou que eu tenho uma das portas. Eu inclusive mostrou. Mas o senhor, em outro depoimento, o senhor disse que o senhor entrou lá dentro para pegar a rotina. Não, eu não entrei lá para ela. No barraco? Não, foi o seguinte, ela entrou para dentro de casa. Eu fui, depois eu bati na porta dele, eu voltei para dentro de casa. Ela veio como é que estava aí, ela estava deitada no chão, eu acabei de falar. E eu fui arrumar uma janta lá, aí passou um tempo, chegou os policiais. E ele, inclusive, não quis deixar eu também dar depoimento, o Valdir. Eu explicando aos policiais, ele não quis deixar falar. Vou narrar aqui o que o senhor, que está gravado aqui em vídeo, o que o senhor depois na delegacia. Olha o trecho. Que a verdadeira dinâmica dos fatos foi buscar a vítima muito embriagada no bar, entrou com ela em casa, a vítima se trancou no galpão ao armazém, o declarante ouviu que ela havia caído por conta do estado de embriaguez dela, o declarante arrombou a porta do galpão para salvar a vítima. E agora o senhor está dizendo que nem chegou perto desse galpão. Eu quero entender. O senhor falou a verdade lá ou o senhor está falando a verdade? Não, senhor, na verdade aqui, porque lá o delegado, eu falei, como é que ele dá depoimento para ele? Ela não entrou lá, não entrou não. Tá. Senhor. Doutor, É porque ele já tinha falado também que eu tinha matado quebrar as portas, né? E deu muito tempo. Tá certo. Tem mais perguntas? amém. Defesa? Sem perguntas. Senhores jurados? Não? Senhor Misael, o senhor gostaria de acrescentar algo em sua defesa que ainda não tenha dito? Eu não entendi, sabe? O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa na sua Não, defesa? não, senhora. Não? Tá bem, então o seu interrogatório está encerrado. Pode aguardar aí. Você está normal. Bom dia, obrigada pela sua presença. Vamos lá, o seu nome completo. Obsleide Ramos Lopes. O senhor é policial militar, está aqui como testemunha na ação penal movida contra Misael Matos da Silva. Preste o seu depoimento, então, sob o compromisso de dizer a verdade, está bem? Com as penas da lei. E que o senhor se recorda desse fato? Na noite do fato, nós fomos acionados de uma situação de violência doméstica na área da Morada dos Pássaros. E quando nós chegamos ao local lá, presenciamos a situação de um senhor que estava sendo coagido, estava coado dentro de sua casa, e o senhor Misael estava com um facão batendo lá na porta, no intuito de arrombar a porta para pegá-lo lá dentro. Aí, quando nós adentramos lá, com muita dificuldade, essa residência, aí conversando com esse senhor que estava sendo ameaçado, aí ele falou que o senhor Misael estava tentando pegar lá dentro da sua casa e ele estava com a porta fechada, com o intuito de se esconder do senhor Misael. Aí, quando nós entramos na casa lá, foi que nós presenciamos a esposa do senhor Misael dentro do quarto com ele, com a porta trancada. Quando nós saímos para fora, quando nós percebemos alguns hematomas na cabeça e nas costas dela, aí, quando nós interrogamos ela, ela falou que tinha sido agressões feitas pelo senhor Misael. Voltando ao senhor Valdir, além do emprego do facão, ele reportou alguma ameaça verbal? O que o agente teria dito para ele? Sim, que ia matá-lo. Eu queria matá-lo, tá. E em relação à Valquíria, ela reportou algum tipo de agressão física específico? Sim. O que ela reportou? Tinha sido agredido um dia antes, no bar, vizinho lá.
Mas aí ela ainda aparentava algumas esfoliações, também, hematomas. Mas eu digo assim, ela reportou se levou um tapa, um soco, uma esganadura. Ela tinha sido enforcada. Ela disse que foi enforcada naquele dia do fato. No dia anterior. No dia anterior. E no dia do fato? Que ela tinha hematomas nas costas e na cabeça, né? Ela atribuiu a uma... Tinha levado, não sei se era umas estocadas com o cabo de uma faca, um facão, coisa assim. Entendi. Tá. Ela reportou o agente ter empunhado esse facão contra ela? Não me recordo desse fato. Sabe? Sim, Ministério Público, pois não. Muito obrigado, excelente. Muito tranquilo. Beleza? Sim. Um dia, seu Slade, foi? Essa pessoa, sua gravação. Primeiro sargento. Sargento Slade. Bom dia, cara. Quando os senhores foram acionados, a polícia militar foi acionada, ao chegar no local, os senhores foram direto para a residência do seu Misael, ou os senhores foram primeiro no bar onde houve a suposta confusão? A gente primeiro chegou no bar, em seguida falou que a confusão era na casa dos fundos. E nós adentramos a casa dos fundos. Essa, porém, estava fechada. Entendi. Então, quando os senhores chegaram no bar, o pessoal que estava no bar informou aos senhores que lá não teve a confusão. E aonde teve a confusão foi na casa dos fundos? Sim, a confusão tinha tido uma discussão verbal com agressão um dia antes, no dia anterior, no bar. E a confusão que estava tendo atual era na casa dos fundos. Entendi, mas essa confusão um dia anterior tem referência aos acusados aqui, ao acusado? E as senhoras Valquíria ou não? A senhora Valquíria relatou que tinha sido agredida no dia anterior, mas a agressão do dia era contra do senhor Misael contra o outro inquilino na casa. Entendi, então não era referente à senhora Valquíria. Não, ainda não, a gente descobriu que ela teria sido agredida após nós constatarmos os hematomas. Entendi. Então, em razão de não ter tido nenhuma confusão lá no bar quando os senhores chegaram, então os senhores não identificaram nada deteriorado, quebrado, objeto, bagunça? Não, no bar não. Entendi. Quando os senhores chegaram na residência onde estava o senhor Misael, a senhora Valquíria, quem recepcionou os senhores lá? Os proprietários da residência. Entendi. Quando os senhores chegaram, os senhores foram direto à casa de Misael ou os senhores conversaram primeiro com o senhor Valdir? Nós conversamos com o proprietário, a gente não tinha conhecimento de qual dos barracos era que o senhor Misael morava, que eram os dois ou três barracos que eles alugavam nos fundos da casa. Então, não tinha como a gente saber qual dos barracos era, não. Entendi. Então, tinham várias kitnets dentro do mesmo terreno. Sim. Entendi. O senhor poderia falar se havia naquele local alguma porta danificada ou mais de uma porta, se tinha indícios que houve uma confusão isolada ou generalizada? Como que o senhor poderia descrever alguma? A porta que estava danificada era do seu Misael em específico. Tinha algumas marcas lá amassadas. E quando a gente constatou, a porta do lado era do vizinho, este o qual estava sendo acuado. A dele estava danificada. Entendi. Então, a porta do Valdir que estava danificada. Sim, a do Misael com alguns amassados também. Entendi. E essa porta que estava danificada, em qual proporção? Eram marcas de paulada, como se fosse chute, tinha indícios que teve faca usada lá? Como que era? Como se dava isso? Eu não me recordo, mas a porta do inquilino que estava sofrendo a acuação, ela estava amassada com algumas marcas de facão. Marca de facão, sim. Entendi. Então, é isso aí onde que eu preciso entender. Essas marcas de facão, era como se batesse nela e fizesse aqueles cortes de facão? Sim. Entendi. Porque o subtenente, depois aqui, e o promotor pediu para ilustrar algumas imagens. Nas imagens ilustradas, o subtenente afirmou que foram as únicas imagens que foram registradas
no local do fato. E nenhuma dessas imagens tem esses cortes de facão. E aí é onde que eu preciso entender a dinâmica, porque ele falou que as únicas imagens eram essas, e não tinha nenhum indício de corte de facão. E o senhor está falando que tinha corte de facão. Aí eu não estou conseguindo Uma entender. das fotos tinha, sim, a marca de facão. Entendeu? Cortada. Cortado. Não sei especificamente falar se era dessa situação, mas que tinha algumas marcas, sim. Entendi. Tá. Quando os senhores adentraram, ou melhor, quando os senhores chegaram na residência de Misael para abordá-lo, os senhores chamaram? Como que foi a dinâmica para que ele pudesse se apresentar para os senhores? Nós batemos, chamamos várias vezes por ele. Quando ele abriu a porta, estavam com sinais de que estavam dormindo. Tinha sinais que eles estavam dormindo. E quando ele saiu para fora, ele falou o que, senhores? Ou o que foi perguntado a ele? Com permissão da palavra, falou que estava namorando. Tá. E aí, os senhores chegaram a adentrar no local? Após abordaram e tiraram para fora a vítima, eu juntamente com outra equipe, componente da outra equipe, sargento Felipe, adentramos a residência e procuramos e encontramos um facão em cima do apartamento. Entendi. Então, os senhores retiraram a suposta vítima, a senhora Valquíria, de dentro da residência, e os senhores fizeram uma busca interna na casa. Sim. Nessa busca, os senhores acharam só esse facão que está ali em cima? Posso pegar esse, Alice? Claro. Eu poderia afirmar se esse foi o facão que foi localizado lá dentro da residência? Esse também tá limpo. No dia estava bem poeirado. Apurado. Mas foi esse facão que foi achado e apreendido? Essa espessura e tamanho. Essa espessura e tamanho. Com essas características, com esse cabo, com essa lâmina... Não me recordo, mas era um facão dessa espessura. Entendi. Considerando que o senhor não se recorda qual foi o facão achado no momento da varredura lá, da verificação. Se houvesse outro facão, certamente os senhores haveriam apreendido esse outro facão ou não? Também, porque é uma arma que poderia ser usada no momento da agressão. Sem mais, excelência. Senhores jurados? Não? Policial, muitíssimo obrigado, então, mais uma vez, pela sua presença. O senhor está liberado. Até a próxima. Pode ir. Bom dia. Não. Subtenente, vamos lá, então. Obrigada pela presença, pela paciência. Seu nome completo? Leiton Alves de Leite. O senhor está aqui como testemunha na ação penal movida contra Misael. Desculpe. Misael Matos da Silva. Peço o seu depoimento, então, sobre o compromisso de dizer a verdade, tá bem? Exatamente. O que o senhor pode nos contar da sua ocorrência? O que nós estávamos fazendo mais um pouco de colocar a plataforma, recebendo a nossa base, passou a informação via celular. E tinha uma pessoa, namorada dos pássaros, tentando agredir outra com a faca, com luz de arma branca. E quem ligou lá foi justamente o proprietário do imóvel, porque seu caso estava sendo ameaçado. E então nós deslocamos com a máxima brevidade que foi possível, afinal de contas, local distante, né?
E no meio do caminho, ele ligou de novo, informando que tinha cessado a agressão ao caseiro, porque ele havia se trancado dentro de casa e o autor não conseguiu adentrar a casa e tinha entrado dentro como lá são várias kitnets. O autor era locatário de uma das kitnets e ele informou que o autor entrou para dentro da kitnet a qual ele é locatário, junto com a senhora Valquíria, que era a companheira dele à época. E que eles estavam com medo, inclusive, dele a matado dentro da kitnet. E nós chegamos no local, inclusive lá no mesmo imóvel tem um bar, a gente chegou no bar, perguntou onde é que era o local exato, a gente foi lá. E lá estava uma certa calmaria, né, porque estava tanto o caseiro dentro da kitnet, ao qual ele faz moradia, e o casal estava na outra kitnet, e quando ele viu a nossa presença, de para a kitnet a qual eles estavam. Então, quem na verdade acionou a polícia não foi o Valdir, que é o caseiro, mas sim o dono do lote, é isso? Sim, o filho do dono do lote, na verdade, ele ligou, porque o Valdir não tinha o nosso contato, ele ligou, segundo ele, ligou para o filho do proprietário, que acionou a gente. Uhum. Certo. Aí quando o senhor chegou lá, o que o senhor viu? O Valdir saiu de dentro da kitnet e indicou onde é que eles estavam. O Israel e a senhora Valquíria. João Israel e a senhora Valquíria. A gente bateu na porta, né? Ordenamos que ele saísse para fora, com a mão na cabeça, para que a gente pudesse fazer a busca pessoal e contemplar qualquer situação de risco, inclusive para a vítima e para ele também. Ele veio e me informou que estava dormindo, inclusive estava tendo relação sexual com a companheira dele. O que era estranho, a gente começou a conversar e o Valdir disse que era mentira, que ele tentou agredir um facão, ele tentou matar, e que ele, com frequência, agredia a senhora Valquíria. E o senhor entrou na casa? Sim, o que acontece? Eles começaram a estourar um acordo, porque a dona Valquíria ficou presa dentro de um depósito, né, segundo eles, e o senhor Valdir arrombou esse depósito. O senhor Misael, aliás. E o senhor Misael alegou que chutou a porta porque a dona Valquíria estava bêbada, escorregou, bateu a cabeça e desmaiou, e por isso ele fez isso. O senhor Valdir, assim como a senhora Valquíria, posteriormente falou, disse que era mentira, com relação à lei também. Enquanto a equipe continha ele conversava entre os donos das outras partes, a dona Valquíria continuou dentro da kitnet. Eu ordenei aos mais dois outros policiais que fizessem a busca para se achar o local citado e foi conversar com a dona Valquíria. A princípio, a dona Valquíria falou assim: não vai adiantar nada, ele ser preso, ele vai acabar me matando um dia. E aí o pai começa para falar: dessa vez nós vamos agir conforme a lei. Ela mostrou o hematoma, mostrou um galo na cabeça. O hematoma era onde? Nas costas, no pescoço. Eram vários hematomas. Havia algum sinal ou ela reportou o uso do facão? Não, ela disse que era a pessoa do facão. Na verdade, segundo eles, foi usado para tentar agredir o seu Valdir. E assim, o seu Valdir, inclusive, informou que eles tinham temor de o senhor Misael ter matado a dona Valquíria com o facão, com o uso do facão. Agora, eu não entendi essa história de que o réu teria dito que estava tendo relação sexual naquele momento com a vítima? Quando a gente chegou. Entendi. E a vítima estava onde? Estava deitada na cama, só que estava totalmente vestida, com a bermuda jeans, um bustier, maravilhoso, e bem sujo. Ele informou e o senhor Misael informou que é o seguinte, que foi para uma satisfação que ele estava bebendo no bar
Manas Vaca na frente, no mesmo imóvel, só que na frente da rua, e as kitnets são no fundo do comércio. E ele falou que estava bebendo com outra mulher, e a mulher teria informado que Dona Valquíria estava traindo ele com o seu Valdir, e por isso ele foi lá tomar satisfação. Aí ele falou que bateu na porta, o seu Valdir não atendeu, e por isso ele foi para casa tomar banho, dormir, e que no momento que ele chegou, tomar banho, jantar e dormir. E no momento que ele chegou, ele disse que estava tendo relações com a Dona Valquíria. Entendi. Então, ele negou tanto a ameaça ao Valdir quanto a agressão à Valquíria. Sim, sim. Tá bem. Vou passar ao Ministério Público para que prossiga. Obrigado, Silêncio. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. O senhor disse que os senhores realizaram a busca lá para encontrar a faca utilizada no tempo, correto? Sim. Essa daqui foi a faca que foi apreendida. Sim. E eu pergunto para o senhor, a vítima, essa faca que antes de ser apreendida, foi apresentada à vítima para ela confirmar se foi efetivamente essa daqui a que foi utilizada? Foi confirmado tanto pela senhora Valquíria como pelo senhor Valdir. Então, lá no local do fato, Eles confirmaram. a dona Valquíria disse que essa é a arma do crime. Sim. E ela chegou a mencionar algo sobre uma faca com cabo, com borracha de pneu, algo nesse sentido? Sim. Agora eu não sei se eu falo o que eu estou. Agora não sei, não recordo, mas ela mencionou assim. Então, e foi localizada essa faca? Na verdade, a gente localizou esse facão. A faca eu não me recordo. Não, quando eu me refiro a... É que, na verdade, parece que eram 3 facões que o Misael teria em casa. Sim, sim. Além desse daqui, mais 2. Mas só foi na busca, a equipe encontrou só isso aí. Eu não lembro que Isso. foi da faca. E ela disse que essa daqui foi utilizada. Para ameaçar o Valdir. Isso. E a faca que foi que ele estaria empunhando dentro de casa contra ela, também foi essa? Não me recordo. Tá certo. O senhor disse que tinha um depósito ali que foi arrombado, certo? Sim. O senhor chegou a ver se houve algum tipo de dano na porta da residência do seu Valdir? Inclusive tirei fotos. Isso. Então, é isso que eu queria conhecer. Porque das fotos que tem aqui, só tem uma porta. Não, assim, o dano foi do depósito onde supostamente a senhora Valquíria estava escondida, segundo a informação dele. E o senhor apresentou todas essas fotos da delegacia? Sim. Excelente. Pode... receber o telão aqui? Só um segundo. Deixa eu mostrar para o senhor as fotos que nós temos aqui para o senhor me esclarecer. Porque tem uma porta aqui danificada. Eu preciso saber se é da foto da casa do seu Valdir. Sim. Se eu me recordo, tinha umas marcas na porta da atividade do seu Valdir também, mas ela não chegou a ser arrombada. Já do depósito chegou a ser arrombada. Certeza que vai dar certo. Caramba. Volta lá? Ei, ô Paulo, abaixa o telão, fazendo favor. Aí, Sim. Não sei. eu fotos, como foi, como tirava de tudo. Certo. Paulo, começa a exibir, se você tiver aí o PDF inteiro, o processo. Se não tiver o PDF inteiro, pode abrir o Coloca no botão. PJ aí.
Deu certo? Começa a exibir, pode abrir o processo inteiro, vai lá no documento estadual de prisão em flagrante, lá no início. Pode ir lá no início do processo. São várias imagens que você pode. Não, não, no início, lá ainda no auto de prisão em flagrante. Isso ali vai começar no 175.35.054. Primeira imagem, isso. Aí vai abrindo as telas tudo. Isso. Essa imagem aqui é de onde, Cristiano? É de dentro da kitnet. É de dentro da kitnet, onde residiu o senhor Israel e a dona Valquíria. Certo. Vai abrindo todas as imagens aí que estão na sequência dessa, Paulo. Esse aí é o depósito, onde supostamente a dona Valquíria estava escondida antes do arrombamento. Essa aí é a porta do depósito. Ah, então essa porta aqui arrombada é do depósito. Isso. Tá, pode prosseguir. Vai abrindo as imagens aí. Esse aí é o banheiro da kitnet, do senhor Valquíria, onde residia só o Israel e a dona Valquíria. É. Isso aí era a cama onde eles estavam nesse momento. Uhum. Tem mais uma foto ali em cima, sobe um pouquinho. Dá o tempo, tá feliz que eu vou repor. Sobe mais um pouco. Não, pode subir, mas vai estar lá na próxima juntada. Ali, ó. Isso. Esse arquivo é o último. Pode abrir. Abre ele em tela cheia do documento. Aí a dona Valquíria pegando as coisas. Entendi. São essas fotos aqui que tem contada no processo. Aquela primeira cama, na verdade, é da kit do seu Valdir. E essa aqui é a da cama da dona Valquíria e do senhor Israel. Entendi. Então, aí é porque aqui não tem nenhum registro do que aconteceu, porque o senhor disse que estava danificado a porta de São Valdir. Sim, sim. Aí aqui não tem registro. O senhor pode escrever, então, como ficou danificada a porta? Ela ficou só um pouco amassada, ela não ficou arrombada, não. Mas- Tinha umas marcas
já amassado fala assim, sanfonada, né? Aí tinha alguns sanfonados daquele que estavam amassados para dentro. Mas tinha algum indicativo de que ali tinha sido empregado a lâmina do facão contra a porta ou só pancada com cabo mesmo, pelo que apareceu aqui? Eu não me recordo, na verdade. Entendi. Tá certo. Tá bom, era isso que eu gostaria de esclarecer. Agradeço. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Poucas perguntas aqui. Sim, Quando a equipe chegou no local, após acionado, que consta nos autos que de fato quem acionou foi o filho do proprietário, denominado senhor Geraldo. sim. Quando os senhores, a equipe, chegou no local dos fatos, os senhores chegaram aí no suposto bar onde teve a suposta confusão entre as partes? Sim, inclusive o movimento já estava bem diminuído, porque igual eu havia mencionado, a gente demorou um pouquinho de tempo. O local era um pouco distante, era nossa área de patrulhamento era muito extenso. Chegado no local, nesse bar, quando os senhores colheram as informações, de fato foi afirmada que houve confusão naquele local ou não? Sim. Certo. E quem afirmou que houve essa confusão lá? Alguns usuários remanescentes do barco, porque eles não foram qualificados. Certo. E o senhor lembra o que eles falaram? Qual foi a dinâmica lá dos fatos? É que eu estava bebendo, teve uma discussão que foi complicada. E o que acontece? A nossa pressa era em localizar onde estava o senhor Israel e a dona Valquíria. Não houve tempo para uma conversa realmente mais esclarecedora dentro do estabelecimento. Entendi. Consta-se nos autos que no local onde houve a confusão, nesse suposto bar, teve uma quebradeira. O senhor conseguiu identificar algo danificado lá ou não? Não, mas eu acredito que não, senão eu teria tirado foto, teria feito uma verificação mais precisa. Perfeito. Ao chegar lá na residência, quando o senhor Valdir indicou qual que era a casa, e encontrava-se o seu Misael e a senhora Valquíria, o senhor conseguiu identificar algo diferente do normal, do cotidiano? Tinha alguma coisa quebrada, algum utensílio? Tinha sinais que tinha havido ali uma confusão ou não? Assim, a casa não era bem organizada, né? Bagunçada, assim, ele perto muito e tudo. Mas, assim, não tinha um sinal de quebradeira. Então, assim, não tinha nada que pudesse identificar que aqui houve um empurrão, que bateu em algum utensílio, que quebrou alguma coisa, não tinha sinais? Não dava sinais infeccionos. Lá estava um pouco bagunçado, assim. Entendi. Quando os senhores chegaram e foi o senhor Valdir, ele mostrou para os senhores lá a residência do senhor Misael e a senhora Valquíria. Como eu havia afirmado, ele estava trancado dentro da kitnet, ele só saiu quando nós chamamos ele percebeu que era equipe policial. Entendi. Então, é aí onde eu quero chegar. Quando os senhores chegaram, se identificaram que era a Polícia Militar, o local lá onde que o seu Misael e a senhora Valquíria estavam, dentro do recinto, na casa deles. Sim. Quando os senhores determinaram que ele pudesse abrir a porta, foi aberta a porta de uma forma muito tranquila? Houve resistência por parte de Misael ou não? O que acontece? Não, na verdade, não. O que acontece? A porta estava trancada, ele primeiro questionou uma vez quem era, estava lá de fora, o que queria com ele. E a gente falou, polícia, sai com a mão na cabeça, e sem reação. Certo. Então, o Misael foi cortês e colaborou a todo momento com a Polícia Militar. Sim. Certo. Só questionou um pouquinho o que estava acontecendo, porque estava sendo abordado, tinha sinais de que ele estava interpretando. Certo. E aí, quando os senhores adentraram o recinto, os senhores identificaram que a senhora Valquíria estava dormindo, estava desmaiada? Como que ela estava? Ela estava deitada.
Assim, algo que eu pude perceber, por isso que eu fui questionar, né, enquanto eles, as outras partes estavam começando de lado de fora, um rosto um pouco abatido. Rosto abatido. Certo. Quando o senhor percebeu que ela acordou, já estava mais. Mas ela já estava acordada. Então, quando o senhor chegou, ela estava acordada. Estava. Só estava deitada. Entendi. Ela estava tendo algum sangramento ativo no local ali, em alguma parte do corpo ou não? Não. Porque, na verdade, era hematomas, não havia marcas de corte. Assim. Entendi. Então, não tinha vestígios de sangue no local. Corte, não. Eu tinha presenciado, até mesmo porque o local era um pouco escuro, a iluminação não era eficiente. Entendi. Quando a equipe da Polícia Militar, os senhores, fizeram a varredura no local para verificar se tinha algum objeto que foi narrado pelo seu Valdir, os senhores, então, conforme o produtor perguntou, só acharam esse facão. Doutor, na verdade, se foi achado algum outro objeto, eu não me recordo, até mesmo devido ao tempo, a gente atendeu várias ocorrências do que acontece. E não foi eu que fiz a busca, eu determinei que outros policiais fizessem a busca, eles me apresentaram os objetos. Eu me recordo do facão. Outro objeto, né, porque eu realmente não me recordo. Consta-se nos autos que o único facão que foi apreendido foi esse que foi mostrado aqui. Sim. Senhores, se tivesse outro facão no local, certamente teria sido apreendido? Sim. Sem mais licença. Senhores jurados? Subtenente Cleiton, muito obrigada pela sua presença. O senhor está dispensado. Obrigada pelo esforço de ter estado aqui. Bom dia, obrigada pela sua presença. Excelentíssimo promotor, excelentíssimos advogados, advogados. Delegado, só um minuto. Seu nome completo. Mozelina da Silva. Certo. Então, o senhor é o delegado da Polícia Civil, presidiu a investigação, certo? Exatamente. Preste o seu depoimento, então, sob o compromisso de dizer a verdade, tá bem? Com as penas da lei. Pois não, o que o senhor se recorda dessa apuração? Inicialmente, né, quando eu falei que eu jurado, meu nome é Mozelina da Silva, eu delegado de polícia atualmente na Delegacia Especial de Atendimento da Mulher, atuei na 18ª DP, aqui em Brasília, do ano de 2019 até o ano de 2024. 5 anos, portanto, atuando em Brasília. Cheguei a residir, inclusive, em outra cidade também. Bom, excelência, então, senhor jurado, a minha atuação nessa investigação, ela se limitou a realizar auditivas, portanto, pedir depoimentos, a leitura da vítima, inicialmente, os condutores dos flagrantes, os policiais militares, a vítima, tanto a vítima, a senhora Valdília, conhecida como Galego, mas acho que ela aqui o corredor está com cabelo preto, mas e também a vítima Valdília, que foi vítima de ameaça. Nesse dia, com relação aos fatos, no dia desse episódio, eu estava trabalhando na 18ª DP, depois foi um delegado plantonista. Chegaram esses policiais militares, durante a noite, apresentando a situação, verificava, lembro bem que a porta estava horroroso, principalmente a vítima estava bastante aflita, talvez deve também aliviada com relação ao salvamento realizado pelo policiais militares. E foi o que consegui observar no semblante dela, consta nos vídeos, inclusive. Todo esse procedimento de oitivas, isso foi o conta dos vídeos, a oitiva das vítimas, dos policiais militares e do autor e dos contos dos arquivos de mídia. Então, iniciando a oitiva da vítima, tive dificuldade em realizar a oitiva por conta dessa aflição própria de pessoas que são vítimas. Acho que eu estava sendo protegida um pouco de bebida alcoólica, consegui notar.
E o depoimento dela, às vezes, tinha uma certa variação própria, né? Nervosismo, emoção exagerada própria da situação a que ela foi submetida. Fiz um primeiro depoimento, eu ficou um pouco contraditório, voltei, retornava, até que nós chegamos no ajuste final. Teve já o depoimento do final para o meio para o final, para evitar qualquer contradição, para evitar o quebra, né, de lógica. Depoimento. Então, a vítima, a senhora Valquíria, o depoimento dela foi um pouco distinto do que a testemunha, a segunda vítima, que o senhor Valdir contou, né? Com relação à sequência lógica, à sequência dos fatos. Bom, aí, no modo geral, né, o que ficou apurado durante esse depoimento, fazendo um resumo breve, é que a vítima, a Valquíria, ela conviveu com pessoas do réu, o Israel, durante o período de 4 anos, marcado por intensas agressões, violências no âmbito doméstico familiar. Ela relatou um episódio 6 meses anterior aos fatos. Ela foi agredida e teve os dentes da frente quebrados. O autor nega e diz que nesse episódio aí do que ela perdeu os dentes, na verdade, ela tinha sido embriagada e ela tropeçou e caiu por conta própria e vai quebrar os dentes, o que ele relatou, né? A vítima a vítima Valquíria e a vítima Valdir, eles afirmam que, de fato, foi o autor que agrediu o seu Valdir. Bom, esse episódio ocorreu há 6 meses. Com relação ao fato em si, no dia do evento... Luciano, vamos devagar, só para entender. Essa questão do dente, que teria sido perdido 6 meses antes, foi relatado por quem? Por ambas as vítimas, tanto a Valquíria como o seu Valdir. Que numa briga cerca de 6 meses antes do fato aqui, eles teriam se agredido, enfim, ele teria agredido e ela teria perdido os dentes. Exato. Tá. Então, isso é um episódio marcado de violência. Então, isso quem contou para o senhor foi a vítima, a Valquíria e o Valdir. Exato. Tá. Perfeito. Pois não, pode prosseguir. Em continuidade, no dia do evento, o Valdir, que era um dos melhores amigos do seu Misael, os dois trabalhavam juntos, chegaram da Lida, né? Eles trabalham em zona rural, lá é um ambiente bastante... Morada dos Passos, não sei se vocês conhecem, porque eu conheço a região aqui do Morada do Passo. O Passo fica a uns 20 quilômetros daqui, em área rural, bem afastado mesmo dessa zona nossa urbana. Espaço de terra, rural. Então, eles chegaram da Lida, na zona rural. O seu Valdir o Israel soube que era o presidente tinha ido para um bar, a Mona Lisa. A Polícia Civil apurou que a propriedade do bar foi iniciada pelo crime de favorecimento de prostituição, né? Caso de prostituição. Aí foi até esse bar, aí lá, de acordo com o Sr. Israel, alguém informou aí lá, a vizinhança, que o melhor amigo dele, Valdir, estava tendo um caso extraconjugal com a senhora Valquíria. Aí já chegou lá transtornado, segundo o que a vítima curou, segundo o que a vítima relatou. Lá ele realizou uma quebradeira generalizada nesse bar. E as pessoas tinham bastante medo dele, que a pessoa, o perfil dele agressivo, procurado. E trouxe ela arrastada de lá, né? Oferindo ofensas, ameaças. Delegado, vamos devagar aqui. Quem contou que naquele dia o réu teria arrastado a vítima para casa? Foi isso? A vítima, a Valquíria, relatou esse fato. Que ele a levou arrastada até em casa. E depois dele realizar nas inscrições uma quebradeira lá no bar, né? Quebrou objetos lá no bar. Entendi. Alguém mais reportou o mesmo fato?
esse fato foi somente a senhora Valquíria. As oitivas se restringiu às vítimas, né, a Valquíria e Valdir, o autor e os policiais militares, e além das fotografias que se apresentavam. Então, os policiais, então, eles, chegando em casa, uma série de agressões, verbais, físicas também. O Valdir, aliás, o autor, se apoderou de um cabo de um facão, envolto de que ele mesmo fez de forma artesanal, envolto de borracha de pneu, e foi em direção à casa do Valdir com a intenção de matá-lo. Né? Ele percebeu a situação, o Valdir, a partir do momento que ele se entrava na residência, já presenciou esses eventos, foi relato. O Valdir é uma pessoa que estava sóbria naquele dia, a senhora Valquíria tinha tido um pouco de bebida alcoólica. Ele relatou esse evento que o amigo dele, era mais amigo, tentou matá-lo, né? Ele correu para dentro da casa e ele desferiu vários golpes de facão na faca e não conseguiu atravessar a parte interna da residência. Aí, assim, ele não conseguiu nesse tempo, a vítima correu para dentro de um galpão, o seu Valdir seguiu, o seu Valdir não, seu Misael a seguiu, arrombou a porta, ele disse que ouviu ele arrombar a porta, e de repente a vítima eu vi um grito bem forte, bem alto, e para ele foi o último grito da vítima, né? O seu Valdir, ele relata que aquele grito foi um grito tipo de alguém que estava dando o último suspiro de vida, né? Para ele, a vítima tinha feito a obra. Aí a vítima relatou que esse evento aí, ele foi o autor que jogou ela com violência e ela bateu a cabeça na quina, do batente da calçada, dentro do galpão, quase uma escada, assim, um galpão, que ela tem que bater a cabeça com extrema violência. A partir daí, para o seu Valdir, a vítima tinha ido a óbito, né? Então, ele entendeu que acreditava que o autor tinha dado cabo à vida da vítima. Ele assinou pelos policiais militares e os policiais militares foram lá até a residência e conseguiram libertar a vítima, verificando o cenário de agressões, né, na cabeça da vítima, os quais as lesões que foram atestadas no laudo. Os laudos. Acho que consta um hematoma forte na cabeça, marcas de lesões do corpo. Foram atestadas. Eles conseguiram lá filmar, né, algumas fotografias, marcas de agressões, a porta que, segundo a vítima, foi a que ele arrombou, e o local onde a vítima bateu a cabeça. Foi no chão ali, né, na região. A vítima, por outro lado, ela relata um cenário um pouco distinto. Diz que o autor correu atrás dela, tentou matar, pega, e ela entrou para dentro do matagal e conseguiu desvencilhar. Esperou a situação baixar, depois ela retornou para casa e o autor foi impedida pelo seu Valdir de matar. Muito simples. Mas, como eu disse, o depoimento dela, para mim, né? Para mim, não poder ouvir, tive dificuldade de fazer o depoimento dela. Eu confesso que tive essa percepção dela depoimento por conta dessa prova de vítimas que acabaram de sofrer uma violência. Mas o semblante dela, consegui perceber claramente, ela conseguiu se libertar e que ela teria recebido uma segunda chance de vida. Bom, e ela relata bem que se não fosse especialidade para ficar lá, como ela estava, para ela estava numa zona de sufoco, uma área distante, não tem transporte, zona rural, extremamente isolado, tudo. Ela não tinha transporte, talvez via a pé a 20 quilômetros, ela não conseguia sair de lá. Tanto é que quando ela, no depoimento dela, assim que ela disse que ela estava disposta a viajar para o estado dela de origem. Ela já chegou lá, ela pegou toda a mudança, ela pediu inclusive para pegar o restante, depois a Polícia Civil deu o suporte para pegar o restante dos objetos dela. Obrigada, doutor. Delegado, ela reportou alguma lesão com o facão ou se o réu tenha eventualmente empunhado ou empregado facão contra ela?
ela, assim, ela disse que o réu correu atrás dela com esse facão que ela descreveu, eu acabei de escrever. Assim. O réu apresentou com 2 facões, né? Artesanais também, que não viu, semelhantes ao que eu descrevi. Tá. Pois não. E o facão, inclusive, foi apreendido. Então, só concluindo aqui, a vítima, então, ela se sentiu, assim, libertada. Parece que tá. Vamos lá. Em relação as lesões que ela aparentava lá na delegacia. Consta aqui que ela tinha um ferimento na cabeça e sujidades. Ela reportou ter sofrido alguma agressão física ou apenas o empurrão e a queda? E que ela reportou agressões durante o trajeto de Ubá e a casa dela, né? E ela reportou como essas agressões foram feitas? Tapas, foram tapas, acho que ela escreveu tapas, ou soco, uma coisa assim. De fato, não recordo aqui agora. Tem um tempinho, né? Não está tão fresco ainda. Mas o senhor lembra, então, que ela reportou alguma outra agressão que não apenas o empurrão dentro da casa? Seria isso, né? Isso aí, o principal mesmo que ela descreve é esse evento, né? Esse evento que ficou claro que foi a tentativa de feminicídio e quase levou a óbito, né? Em relação à agressão à Valquíria, o Valdir reportou ter visto ou ouvido algo, além de que ele disse que ouviu o grito, mas ele viu algo em relação à agressão? Então, o que ele viu foi assim que o autor deixou de investir contra ele, de acordo conseguiu ver o autor correr lá em direção à vítima já disposto, e aí sempre revelando que ia matar ela, ia matá-la. E daí ele foi só o que ele ouviu, né? Aí invadiu a casa, presenciou lá como que ele invadiu, já andando a passos rápidos, com a intenção de que ia matar mesmo, com o faca na mão, disposto a fazer a ceifada da vítima. Aí ele ouviu esse grito fora do comum. Para ele, a vítima tinha morrido. Né? Para ele, acreditava piamente que a vítima tinha feito a obra. Entendi. Ele ouviu a batida, inclusive a batida da cabeça da vítima no chão. Entendi. Tá bem. Sim, o Ministério Público tem a palavra. Tudo bem? Bom dia, licença. Então, essa daqui é a arma do crime que foi apreendida. Você recorda? Sim, recordo. Isso. Essa arma aqui, ela é, em tese, diferente da que a vítima descreveu, que era o cabo era envolto com um borracha. Aí eu pergunto, foi feita alguma diligência para procurar alguma faca parecida com a descrita pela vítima? De fato, excelência, eu consto inclusive no relato, né? Nos relatos que a vítima afirma que essa não corresponde à faca. Que ela descreve com uma faca com borracha de pneus. Ela disse que o autor tinha 3 facas, só uma delas foram apreendidas e não corresponde à faca que foi utilizada para perseguir, né? Ela e perseguir o seu Valdir. E com relação às diligências, não foram realizadas no local distante e bastante distante. Aquele plantão não conseguia deslocar nenhuma equipe para ir lá fazer para levantar outras reclamações. O senhor disse que foram sucessivas inquirições dela em razão das contradições que ela demonstrava ao longo das oitivas. Aqui tem alguns vídeos das oitivas dela e tem um termo de depoimento. Eu gostaria de saber, todas essas oitivas em que ela apresentava as contradições ficaram registradas? Ou ficou aqui registrada só a versão final depois que chegou numa narrativa lógica? Foram esse defio, né? Acho que eu fiz a oitiva dela, inicialmente. Eu fiz lá fora, que ela contava um pouco do relato, ela contou lá fora, para eu entender melhor o primeiro momento. Aí as demais oitivas formais são as do vídeo. Aí, ao final, quando eu faço o termo de declaração por escrito,
Aí eu faço outro vídeo fazendo a leitura do que ela escreveu como sendo a versão definitiva. Entendi. Em algum momento, eu senhor disse que ela apresentou ali várias adições em relação à própria lógica da dinâmica do que teria ocorrido. Em todas as versões, ela sempre sustentou que o réu teria corrido atrás dela, por favor. Todas elas ela sustenta isso. Tá? Eu trabalhando na delegacia especial da Defesa da Mulher, eu vejo muito isso, né? Tem dificuldade, que ocorreu o fato e naquele momento ali do flagrante, a vítima ela confunde, apresenta uma certa confusão de fato para contar, né? São tantas informações que chegaram na cabeça dela naquele momento, que ela está submetida, e ela vai ter que fazer uma dosagem do que ela vai falar, né? Do que de fato ela ocorreu mesmo na realidade. Tem que ter uma percepção com todos os sentidos, né? Para chegar na realidade. Ocorre bastante, isso é comum, principalmente quando as vítimas mulheres ou outra vítima de violência dessa natureza. Tem uma foto aqui nos autos. Eu gostaria de saber, o senhor disse que o senhor não foi até o local, então essa foto aqui foi apresentada para os policiais militares? Exatamente. O senhor chegou a esclarecer de onde, a que se referia cada uma das fotos, porque aqui tem uma foto de uma porta arrombada. Eu gostaria de saber de onde é essa porta. Os policiais militares eles vão esclarecer melhor, mas pelo que eu vi os policiais militares, os policiais me falaram para explicar sobre esse evento, essa porta arrombada, é o galpão que fica aos fundos, fica na adjacência da casa deles. Galpão com várias celas. Isso é um tipo de depósito. Exatamente, onde a vítima teria se escondido, porque ela viu o auto ir até o Valdir, ela já fez uma percepção de que ele, assim que ele terminasse lá, ele ia matá-la. Então ela se trancou lá. Aí ela arrombou a porta, aí pegou ela lá dentro, né? Ela ficou sob o poder dele lá no interior desse galpão. E daí ele agrediu ela com um soco, foi um soco que levou ela ao chão. E que ela bateu a cabeça na quina da calçada, ou da entrada da porta. Algo nesse sentido aí. Entendi. Tá certo. Então tá bom, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Doutor Roseli, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Doutor, o senhor falou que presidiu a delegacia aqui em Brasília por quanto tempo? Eu tinha 4 anos. 5 anos, exatamente. 5 anos. Com especialidade somente nesse segmento? Não, na verdade, eu geral, eu fiz delitos, né? Entendi. Atualmente, eu atuo na Delegacia Especial da Defesa da Mulher há 1 ano e meio. Aí, sim, lá é só nesse segmento. Entendi. Com relação à sua experiência, o senhor fala aqui que teve uma certa dificuldade de colher o depoimento da senhora Valquíria, porque ela trazia muitas informações que teriam contradições, né? E nessas contradições, o senhor percebeu em algum momento que ela estava querendo aumentar, mentir, referente a algum fato ou não? Obrigada, subjetivo. Certo. Tá. Vou retificar então a pergunta. Com relação ao depoimento dela, o senhor achou que ela estava sendo contraditória? Por quê? Bom, no início, acho que eles tiveram muito episódio de agressões. Teve uma que o autor tentou matá-la e ela se defendeu com a faca, ou o filho dela, e cortou o Valdir. Aí teve esse evento do dente, eventos consideráveis. Aí teve uma certa mistura de eventos. Eu admito que teve esses eventos. Mas, como eu disse, é próprio desse momento do flagrante mesmo. A pessoa está assustada, realmente foi vítima de uma tentativa de feminicídio e agora está recebendo uma nova chance e quer colocar todas as informações, tudo que ela vivenciou resumir em um evento. Foi nesse sentido as contradições, mas no final, por fim, ela chegou nesse denominador, né,
dessa oitiva dela. Aí, inclusive, repetindo, né? Ficaram consignados no vídeo, no arquivo de vídeo. Eu recebi depois, né? O senhor ou a sua equipe chegou a fazer alguma diligência lá no local? Negativo. Porque lá no depoimento ela pede ajuda para pegar as coisas dela. E aí o senhor fala no depoimento que daria esse apoio para retirar as coisas dela. Exato, eu falo. Com relação a esse apoio posterior, esse fica realmente por conta da equipe, né? Eu trabalhei no plantão e eu trabalhei hoje lá era um acúmulo de trabalho gigantesco, mas eu atuava bastante, chegava a atuar 12 horas, 15 horas por dia, né? Dia a dia. Tá bem, Eu realmente não recordo. Precisamos manter a objetividade. Entendemos, então, que não houve essa... Isso. Sem mais. Tá bem. Não é que não houve esse apoio. É que fica a cargo da equipe, né? Exatamente. E o senhor estava de Eu plantão. não recordo se a equipe foi realizar esse apoio posterior. Isso, mas me na sua recordar. parte. Aham. Tá. Senhor Jurados, algum questionamento? Não? Delegado, muito obrigado, então, pelo seu depoimento. O senhor está liberado. Senhor Jurados, eu vou suspender por 5 minutos, caso queiram ir ao banheiro, algo assim. Senhora Valquíria, o seu nome completo. Valquíria Elisângela da Silva. A senhora está aqui como vítima numa ação penal movida contra Misael Matos da Silva. Me foi dito que a senhora não tem nenhum constrangimento de depor em frente a ele. Certo. Senhora Valquíria, a senhora está aqui como vítima de uma suposta tentativa de feminicídio que teria acontecido em 14 de outubro de 2023, atribuída ao senhor Misael. Então, queria que a senhora começasse contando do que a senhora se lembra desse dia. Um dia a gente estava em casa, chegou duas amigas nossas, levamos a gente para um bar, né? A gente estava lá, meu cigarro acabou. Eu pedi para ele comprar um cigarro para mim. Ele foi. Quando ele chegou, eu não estava mais no bar. Né? Aí a vizinha, a amiga que estava com nós, chegou para ele e eu tinha ido para casa para ir com o meu vizinho. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei transtornada. Eu fui pegando o facão, já me deu os empurrão, bati a cabeça na parede e desmaiei. Aí depois já acordei na polícia lá em casa. Tá. Nesse dia, vocês tinham ingerido bebida alcoólica? Tinha. Os dois? Os dois. Qual era o nível de consciência dos dois, mais ou menos? Eu lembro de algumas coisas. Entendi. Mas a senhora tinha bebido quanto? Acho mais de uma caixinha de cerveja. E ele também? Também. Tá. A senhora pediu para ele... A senhora estava num bar e pediu para ele comprar uma carteira de cigarro. Aí quando ele chegou, eu não estava mais no bar, eu já tinha ido para casa. Entendi. Aí a vizinha que estava com a gente bebendo falou que eu tinha ido para casa trair ele com o meu vizinho, que é o teu Valdir. Entendi. Tá. Ele chegou à sua casa e aí? Vocês moravam juntos? Morávamos juntos. Há quanto tempo? Mais de 2 anos. E o relacionamento em geral nesse tempo era como? Não conturbado. Sempre foi conturbado. Sempre. Tá. Tem filhos em comum? Não. Nesse momento só estava a senhora na casa? Só. Tá. Aí ele chegou em casa e aí? Aí já começou a gente começou a discutir. Aí já veio pra cima de mim, já pegou o facão, já foi pra casa do vizinho, depois ele voltou de novo. Foi quando ele bateu em mim que ele me empurrou, né? Eu tinha que agarrar ele, me derrubou e eu bati a cabeça na parede. Aí ele me levantou, aí depois ele agarrou de novo, ele me derrubou de novo e eu bati a cabeça quando eu não acordei mais. Desmaiei, gritei, parei. O que ele dizia nesse... Que eu estava traindo ele, que a mulher tinha falado que eu tinha ficado com esse cara há muito tempo. Não era verdade. Que era o senhor Seu Valdir. Valdir, não é O senhor Valdir. Tá. E fala um pouco mais sobre como que foram essas agressões físicas? Não foi de bater de murro nem de soco, foi de empurrões. E Ele empurrou a senhora caiu. Foi agressão de bater, não. Foi de empurrão e eu bati a cabeça e desmaiei. Certo. Ele portava algo na mão quando empurrou a senhora? Foi com facão. Ele estava com o facão na mão. Tá. Ele, de posse desse facão, como que ele se dirigiu à senhora? Não, ele não foi tipo me ameaçar de me matar com o facão, não, entendeu? Só xingando mesmo verbalmente. Até que eu tentei agarrar ele para final o facão e ele me empurrou. Entendi. Não foi com intenção de me esfaquear do facão, não. Não vou, né? Então, uma história que não tem, né? Entendi.
Tá, senhora Valquíria, em relação. Tem que fazer perguntas específicas para a senhora. Em relação a essas agressões físicas, a única coisa que aconteceu foi o empurrão. Foi. 3 empurrões. Entendi, ele não agrediu a senhora de outra forma. Bater, não. Por que consta que a senhora teria sido ainda esganada e teria recebido socos? Não. Isso constou lá da polícia. Não lembro. A parte não lembro. Tá. Senhora Valquíria, em relação aos seus dentes da frente, a senhora. Esse outro abrigo que teve antes, ele bateu com o meu rosto no pedacinho assim da cozinha. Ele dividia a cozinha e a sala. Foi em outra ocasião. Isso foi. E mais ou menos quando isso? Isso, acho que uns 3 meses atrás. Antes desse fato. Então, ainda em 2023. Tá. A senhora chegou a reportar essas agressões para a polícia? No dia que a gente chegou lá, do acontecido, né? Aí ele me perguntou se ele era agressivo em casa e eu contei a situação que já tinha acontecido, entendeu? Entendi. A senhora nunca chegou a pedir medida protetiva? Não tinha isso da parte dele, não. Uhum. Tá. Senhora Valquíria, nessa ocasião, então ele teria ido daí de posse do facão até a casa do vizinho, que é o Valdir, e a senhora ouviu algo? Não, ele já tinha batido a cabeça na parede. Já tinha desmaiado. A senhora perdeu a consciência? Foi. Eu bati aqui atrás, perdi a consciência. Quando que a senhora recobrou a consciência? Quando a polícia estava lá. Ela tinha sido chamada já. Tá. Então, em relação a Valdir, a senhora não viu nem não viu nada, Não. né? Tá. Senhora Valquíria, depois dessa ocasião, como que ficou daí o relacionamento de vocês? Eu saí da cidade. Não moro mais no lugar que eu morava. Mas 2 meses depois eu me entrei e saí de lá. Ah. Uhum. Em relação a esse fato aqui desse dia de outubro de 2023, em que ele teria pegado o facão, a senhora ficou com alguma sequela física, Não. alguma lesão física? Não. Então, batendo da cabeça, mas quando uns 3 meses ele desapareceu. Uhum. Tá bem. Tá bem, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para decidir para as perguntas. Obrigado, excelente. Bom dia, Dona Valquíria. Bem, meu nome é Herbert, promotor de justiça. Estou sustentando a acusação aqui, bom? Gostaria de entender o seguinte. Aquele dia, a senhora disse que a senhora pediu para ele ir no bar e comprar um cigarro, e nesse meio tempo, a senhora voltou para casa? Foi, porque a gente estava no bar lá, bebendo, e estava em casa, chegou a vizinha e outra amiga nossa. Chamou a gente para ir pro bar lá, em frente perto da A casa. senhora disse que chamou a gente quem? Chamou você? Foi. Quando a gente chegou lá, a gente estava bebendo, quando o cigarro acabou. Aí eu pedi para ele comprar um cigarro para mim. Aí ele Em falou, outro lugar? aí ele falou assim, vou lá na Vera comprar. Outro bar? Outro bar. Ele foi. Quando ele chegou, já não estava mais no bar, já tinha ido para casa. Aí ele perguntou por mim. Aí ela falou para ele que eu tinha ido para casa, traí ele, convenci, entendeu? Foi como ele ficou transformado. Tinha bebido. Agora que a senhora ficou sabendo que essa menina falou isso para ele? Porque estava com nós, comentou no outro dia, quando soube do preço, ela comentou pra gente. Ah, entendi. Entendeu? Tá certo. Agora eu quero entender o seguinte. Que horário essas meninas foram chamar a senhora? Era mais tarde, sim, mais 3, 4 horas da tarde. Entendi. E a senhora ficou no bar até que horas? Aí eu não lembro. Não sei me informar na hora. Entendi. Mas a senhora Sei disse que que foi foi tarde tempo da noite. suficiente Foi para tarde da beber noite. uma caixa de cerveja. Foi tarde da noite. Tá, eu quero entender o seguinte. A senhora disse que quando a amiga chamou vocês dois para ir no bar, o Misael sentou e bebeu com vocês, ou desde o começo ele já foi comprar Não, ele já estava pulando bebendo com a gente até acabar no cigarro. Ah, entendi. Então o cigarro da senhora acabou já. Já no bar. Entendi. E quanto tempo o Misael ficou brigando com vocês? É difícil saber, né? Porque, tipo assim, a gente bebe, a gente não vai marcar a hora, né? Então não tem como dizer. Mas a senhora já tinha A gente bebido. já tinha bebido em casa antes do bar. Eu e ele já tínhamos bebendo nós dois em casa antes da gente ir pro bar. Então, quando a senhora pediu para ele comprar cigarro, já estava quase na hora de a senhora ir embora. Não, tava na hora da gente parar, beber um pouco, né? Entendi. Certo. Enquanto vocês estavam ali, teve algum tipo de confusão com alguém? A senhora Não. chegou a cair, se machucar Não. de alguma forma no bar? Não, isso.
Nada, não houve isso. Naquele dia, a senhora chegou a trocar de um bar para outro? A senhora estava bebendo no bar e chegou aí em algum Não, restaurante? foi da minha casa pro bar e do bar da minha casa. Entendi. E o bar que a senhora ficou era de quem? A senhora lembra o nome da dona? Era o bar do Beisola. Beisol. É, que é o dono da chácara lá, que tem negócio de gado. Entendi. Mas naquele dia, a senhora chegou a beber em algum outro bar? Mas Só lá. Da minha casa pra lá. entendi, tá certo. Enquanto a senhora estava indo para a sua casa, a senhora chegou em algum momento a tropeçar e cair no meio do caminho? Entendi. Antes da senhora chegar na sua casa e de Misael chegar lá, em algum momento a senhora parou em algum tipo de Não, depósito? fica pertinho demais da minha casa. É do lado da minha casa. O bar é do lado da minha casa. Entendi. E quando a senhora chegou, aliás, melhor dizendo, a senhora já estava em casa, o Misael chegou. Assim, ele já chegou. Transformado. Isso, mas a senhora disse que ele estava com essa pessoa. Pegou em casa. Ele pegou em casa esse facão. A senhora, em algum momento, viu ele saindo da casa com esse facão? Não posso dizer, porque quando a gente começou a discutir, eu querendo tomar o facão dele, ele dizendo que ia matar o cara, que estava traindo ele. Então, foi na hora que ele me empurrou. Aí eu caí a primeira vez, levantei, se agarrou de novo e eu bati a cabeça na parede. Parei do quarto. Em que ele estava segurando o facão, dizendo que mataria o Valdir. Em algum momento ele disse que mataria a senhora? Não. Em algum momento, ele segurando o facão, ele apontou esse facão para a senhora ou, de qualquer forma, colocou a sua saúde em risco com esse facão? Não, foi só os empurrões mesmo. Entendi. Ele, antes de ele empurrar a senhora, ele agrediu a senhora de alguma forma? Não. Então, deixa eu perguntar. Só verbal, só verbal. Ele só empurrou a senhora depois que a senhora agarrou Porque eu ele? segurei a mão dele para tentar tomar o facão. A senhora tentou tomar o facão porque a senhora ficou com medo de usar contra a senhora? Com medo. A gente fica com medo, né? Uma pessoa amada. Não, com certeza. Eu só tô. É que a dúvida que eu quero tirar para a senhora, que estava no local, é o seguinte: se a senhora não parte para cima dele, ele teria empurrado a senhora? Não sei. Porque a gente bebendo, a gente não sabe, né? Tipo assim, a situação na cabeça dele, o que ele ia fazer. Sim. Entendeu? A senhora, no caso ali, temendo pela sua vida, ele tentou tirar o facão da mão dele. Sim. Ele estava, a senhora disse que estava transtornado. Mas, assim, a senhora disse que estava bebendo com ele e provavelmente vocês já beberam junto outras vezes. Ele já chegou a apresentar esse tipo de alteração, de ficar irritado por causa da bebida alcoólica outras vezes? Sim. Nessas outras vezes, ele já chegou a agredir a senhora? Não. Ele- Só dessa vez que ele me empurrou, que geralmente ele tinha mania de me empurrar, não era de me bater. Ele era de me empurrar. Então, como eu estava alcoolizada, a perna da gente não fica normal, né? Então, qualquer pãozinho que dava, eu caía, entendeu? Entendi. Hoje em dia, eu tô no dente. Então, a queda da senhora não foi tanto por causa da força, foi mais por causa da falta de equilíbrio da bebida alcoólica. É isso que você está dizendo? Mas estava bebendo, então. Entendi. Não, é porque assim, a senhora estava no local, a gente não estava lá. O que eu preciso entender é a intensidade do que ele fez com a senhora. Se foi um empurrão que ele já tinha dado outras vezes e ficou tudo bem, ou se nesse dia ele estava mais agressivo. Tá certo. Em alguma outra vez ele tinha que ter ameaçado a senhora de morte? Nunca me ameaçou de me matar, não. Entendi. Então o que aconteceu nesse dia foi por causa do que a colega da senhora comentou no bar enquanto a senhora já tinha sido potencializado pelo bebida alcoólica. Isso. Entendi. A senhora relatou que por volta de 5, 6 meses antes ele agrediu a senhora e a senhora perdeu os dentes. Foi. E agora a senhora acabou de dizer que ele nunca tinha agredido a senhora. Não, ele empurrou. Não agredi, acho que ele agredi quando bate. Né? Ele me empurrou e eu caí de dente em cima da muretinha assim, que divide a cozinha e a sala. Eu bati com isso aqui lá, quebrou os dentes à frente. Entendi. Então, aí ele já chegou assim, nesses empurrões dele, ele já chegou a causar outros tipos de lesão na senhora? Porque dessa vez a senhora perdeu os dentes, outra vez a senhora bateu a cabeça e teve um laudo para as lesões. Foram só essas 2 vezes que a senhora saiu machucada desses exames? A senhora chegou a cair outras vezes por causa desses empurrões? Não. Quando vocês bebiam, era normal ele começar a ficar mais agressivo com a senhora? Ou isso acontecia? Ele ficava desligado. Entendi. A senhora, então, também tinha crise de ciúme, algo nesse sentido? A senhora falou que a senhora também ficava...
Normal, né? A gente que tem marido, a gente se filmar às vezes, de vez em quando, né? A gente estaria agressiva, me agradeço, de palavras. Ah, tá, entendi. A senhora ofendia ele, então, certo. Tá. Em relação a senhora disse que no outro dia ficou sabendo do que aconteceu, do motivo que pode ter ocasionado isso, porque conversou com a sua colega. E em relação ao Valdir, a senhora chegou a conversar com ele para entender o que aconteceu enquanto a senhora estava desacordada? Eu conversei com ele depois que a gente foi na delegacia e vim em casa no outro dia, né? Ele falou que só chamou a polícia porque escutou eu dar um grito e me calei. E na hora que eu apaguei, né? Aí ele falou que ele já tinha machucado a porta de todo o facão. Foi lá, me chamou, mostrou que a porta estava marcada com o facão. Só que essa parte eu não tinha visto, não vi. Entendeu? Então, do jeito que a senhora conta a história, a senhora disse que ele pegou o facão no carro. Foi, tá, não chegou. E a senhora estava desacordada. Não, quando ele pegou o facão, eu estava Não, a senhora, ele pegou o facão, empurrou a senhora ficou desacordada. Isso. Só que ele usou esse mesmo facão, agora foi conversando com o Valdir, contra o Valdir. Então, ele usou esse facão depois que a senhora desmaiou? Foi, não tinha feito isso antes. Porque já chegou discutindo comigo e já gastando um facão, entendeu? Discutindo. Aí ele dizendo que ia matar, eu peguei e tentando segurar ele, se ele não saía. Foi quando ele me deu os empurrões, entendeu? Entendi. Certo. É porque, assim, eu só quero saber me ajudar a entender a dinâmica, que é o seguinte. A senhora disse que ele chegou, pegou o facão, empurrou a senhora caiu, já acordou com a polícia. Foi. Só que ele usou o facão contra a porta do Valdir. E o Valdir disse que ouviu a senhora gritando. Então ele teria que ter passado o Valdir antes de empurrar a senhora. Nossa, o que eu lembro, ele pegou o facão dentro de casa, o facão ficava dentro de casa. Debaixo do colchão, debaixo da cama. A senhora chegou a desmaiar mais de uma vez, não? Não, só uma vez. Ele me deu a primeira queda, bati a cabeça, não com muita força, quando eu levantei. Eu fui em cima dele de novo, ele me derrubou, foi perto da mesa, bati a cabeça perto da porta do quarto. Foi quando eu gritei e apaguei. Alguém da família da senhora já presenciou esse tipo de agressão? Não. Certo. Quando a senhora foi prestar esses esclarecimentos na delegacia, a senhora já tinha desmaiado, acordou, a polícia estava lá. A senhora lembra quando a senhora foi na delegacia, a senhora ainda estava sob o efeito do álcool? Mais ou menos. Entendi. A senhora lembra, assim, o que a senhora chegou a falar lá na época? Isso tem muito tempo. Algumas coisas eu consigo lembrar. Entendi. É porque teve uma parte que a senhora contou que a senhora teria corrido, o Valdir teria o Misael teria corrido atrás da senhora com o facão e o Valdir teria intervido para não deixar acontecer nada. Então, nada parecido com isso que aconteceu no dia. Eu lembro do nome. Então, se ele... Dando pra lá, eu tô lembrando. Não, tá certo. A senhora estava sob efeito de álcool, já tem um tempo. Normal. Então, o Valdir, em momento algum que a senhora se recorda, desde que o Misael chegou na casa, nem gritou, Não vi o Valdir, não. Vocês não viram nada. Eu não vi o Valdir, não. Tá certo. A senhora conhece as pessoas que são testemunhas aqui nesse processo? Por exemplo, o Thaleson, a senhora sabe quem é, tem relacionamento? Ele é amigo próximo de vocês? É amigo dele. Amigo dele. Mas e da senhora? Não, a gente conhece sim, mas a conversa deles é mais profissional de trabalho, outras coisas, entendeu? Conheço sim, mas não tenho intimidade com ele. Entendi. A senhora, em algum momento, porque assim, algumas testemunhas chegaram a relatar que a senhora já teria perdido os dentes antes desse evento da agressão do Misael. Mentira. Entendi. Então, a senhora disse que é da convivência profissional. Então, em relação a assim, o ambiente familiar de vocês ali, ele não era de Não, porque ele mora perto da gente, ele mora muito longe da gente. Então, não tem nem como eu saber a minha conversa com ele dentro de casa. Entendi. E também não era de embargo dentro de vocês. Entendi. Tá certo. Tá bom. A senhora diz que quando bebia costumava ficar agressiva verbalmente com ele. Mas em algum momento a senhora já chegou a agredir fisicamente? Não. Nunca, né? Certo. Tá bom. Eu estou satisfeito. Muito obrigado.
Não, precisamos da exposição. Quer falar? Obrigado, Silêncio. Senhora Valquíria, bom dia também. Muito obrigado pela sua presença. Senhora Valquíria, em que pese a senhora já ter respondido as partes das perguntas, pela qual o senhor promotor de justiça já fez, eu também já tinha formulado nesse sentido, mas ficou outras aqui que eu gostaria de alguns esclarecimentos, se possível, né? Aqui no depoimento, em sede policial, a senhora narra que o senhor Valdir, o senhor Misael, ele desferiu alguns socos na senhora com agressão física. Isso procede ou não? Não posso ter o laudo da polícia que eu fiz por delito, não tem hoje no meu rosto. No exame de corpo de delito, não tem. Só da cabeça, machucou só a cabeça. Entendi. E por que a senhora falou isso em sede policial? Se eu falei, eu não lembro. Tá. Narra aqui também no depoimento que, enquanto Valdir, ou melhor, Misael, ele pegou uma arma branca, ou seja, um facão, né? E aí a senhora pode descrever as características desse facão que ele estava? Facão grande, cabo preto. Entendi. Aqui no depoimento fala que o cabo desse facão, ele era envolvido com borracha. Poderia descrever melhor essa? Borracha? Isso. Aqui no seu depoimento. A senhora lembra? A arma que o policial pegou, né? Tá? Pegou pela delegacia, né? Então, foi esse facão apreendido foi o que foi utilizado Foi isso. no dia. Isso. Tá. Então, sim, em que pese o promotor de justiça já fez essa pergunta, mas só para me entender um pouco mais dessa dinâmica, tá? Em algum momento, ele pegou esse facão e partiu para cima da senhora? Já falei que não. Não vai adiante. Certo. Bom, aqui no depoimento, fala que ele esganou o seu pescoço. Ele pegou seu pescoço, esganou. Como se deu esse fato? Se eu contei isso, eu não lembro. Eu não lembro. Se eu tivesse lembrado, eu falaria, porque eu repreendi vocês, eu tinha que falar a verdade. Se aconteceu isso e eu falei, eu não estou lembrando. Entendi. E aí fala aqui também que a senhora, depois que ele esganou o seu pescoço, empurrou a senhora que bateu a cabeça, né, que criou um galo, e por consequência ele tinha dito que mataria. Certo, a senhora já respondeu. Porque ele usou um facão que o cabo era envolvido com borracha, partindo na sua direção e, portanto, esse armamento não, tinha como objetivo ceifar a senhora. É o que está narrado aqui. E a senhora respondeu aqui, agora há pouco, promotor de justiça, que em momento algum, Misael, ele te ameaçou. Não, eu só estava tocando a mão, isso aí eu fiquei assombrada. Quanto tempo a senhora ficou casada com ele? Quase 2 anos, quase 3 anos mais ou menos. Nesse meio termo, esse lapso temporal, a senhora poderia afirmar que esse Misael ele teria a capacidade, a coragem de ceifar a sua vida? Não sei. O ser humano não é a gente não conhece. Entendi. Lá no depoimento em sede policial, a senhora fala que saiu correndo e entrou em um matagal. Como que se deu essa dinâmica? Poderia falar mais a respeito? Não, porque lá perto da minha casa não tinha matagal. Então lá não tinha matagal. Não, tem só os pés de árvore, que era o quintal. Entendi. Tudo Também, cercado. também no seu depoimento em sede policial, a senhora afirma que só não teve a sua vida ceifada porque o seu vizinho, Valdir, interviu no momento, ou seja, ele entrou na frente. Não, ele não entra brigando. Ele vai incomodar. Deixa eu responder essa pergunta. Ele não vai, ele vai ver se ele Eu já respondi. Pois não. Bom, então ele não tinha histórico de agressividade. Não. Bom, a senhora sabe afirmar para nós quantas pessoas presenciaram esses fatos, tanto no bar quanto no deslocamento do bar até a sua casa?
na minha casa não tinha ninguém. Quando a gente morava no quintal, não tinha ninguém. Lá. Só tinha o vizinho que foi o trato do processo. Lá, só que estava bebendo lá era eu e a amiga minha, ele e a outra. Eram a Isa e a Gleice. É quem estava com nós lá. E foi a Isa que falou para ele que eu tinha ido para casa para ele. Entendi. Vizinho, entendeu? Quando a senhora fala que Valdir, ele era o seu vizinho, como que seria essa vizinhança? Seria algumas kitnets dentro do mesmo terreno ou casas em terrenos separados? Kitnet de outro só. E justamente ele trabalhava com ele todos os dias. Saía para o trabalho e voltava para a tarde. Então, como é que eu ia trair desse jeito? Não existe. Entendi. Então, eram quantas kitnets dentro do mesmo terreno? Aqui eu morava, do lado, duas na frente, não uma na frente e duas do outro lado. Entendi. A senhora sabe afirmar por que Valdir ele chegou a intervir nessa briga entre vocês? Ele entendeu que realmente a senhora estava sendo agredida, porque a senhora falou que conversou com ele posteriormente. E depois. E o que Valdir contou para a senhora referente aos fatos? Ele falou que ele chegou lá, batendo no porta ali com o facão, dizendo que ia matar ele, entendeu? Só que isso eu já tinha ouvido até um grito. Quando eu desmaiei, só que o Valdir falou que viu ele fechando a porta e saiu depois. Aí o Valdir falou, não, vou chamar a polícia porque ela gritou e calou e pode ter matado ela dentro de casa. Entendeu? Por isso que o Valdir ligou para a polícia por causa disso, com medo de ter me matado. Entendi. E aí, quando o Valdir contou para a senhora que quando ele observou que Misael saiu de dentro da casa depois do grito, Isso. aí Valdir chamou a polícia. Isso. Mas aí teve algum conflito entre eles? Ele chegou a falar para a Ele senhora? falou só na hora que ele estava batendo na porta do facão. Tá as marcas lá, os policiais no dia lá. Entendi. Sem mais senso. Senhores jurados, algum questionamento da vítima? Não? A senhora Valquíria, muito obrigada, então, pela sua presença. A senhora está Está à disposição. Doutores, não havendo objeto